Acontecimentos estranhos. Carlos e Clara se conheceram no trabalho. Os jovens atuavam como gerentes na mesma empresa, e o espaço de trabalho deles era um ao lado do outro no escritório. Olá, seja bem-vindos ao canal. Se você gosta de histórias, já curte o vídeo e embarque comigo nessa história. Carlos sempre foi uma pessoa gentil e complacente, que evita conflitos e disputas, enquanto Clara, por outro lado, era uma jovem muito enérgica e determinada, acostumada a sempre alcançar seus objetivos. Deve ser verdade o que dizem sobre os opostos se atraírem de maneira mais inesperada. Provavelmente é por isso que Carlos e Clara começaram a namorar instantaneamente, transformando-se em um lindo casal que chamou a atenção na rua. Quando os jovens decidiram morar juntos, eles estavam namorando há pouco mais de uma semana. Morar juntos foi ideia de Clara, que sempre tratou a vida com bastante pragmatismo. Por que gastar dinheiro morando em 2 apartamentos para viver separados, se pudermos morar juntos e economizar dinheiro? Disse a jovem, que imediatamente levou a melhor sobre o complacente e quieto Carlos. Uma vida comedida e um trabalho sedentário gradualmente fizeram seu trabalho. Clara foi a primeira a notar o aumento do tamanho de sua cintura, seguida de perto por Carlos. Embora Carlos não visse sua barriga arredondada como algo com que se preocupar, Clara ficou chocada, pois isso colocava em questão do seu status como a mulher mais bonita do escritório. A princípio, Clara simplesmente zombava de Carlos, fazendo-o corar toda vez que ele se levantava na balança. As piadas de Clara realmente machucavam muito o homem, e ele tinha um bom motivo para isso. O fato é que, desde a infância, o jovem tinha tendência a ganhar excesso de peso com facilidade, e agora isso despertou um monte de questões profundamente escondidas. Mas uma coisa é quando estranhos consideram você gordinho, e algo completamente diferente quando é a pessoa que você ama. Então, um dia, Carlos explodiu e quando Clara começou a reclamar de estar fora de forma mais uma vez, ele a convidou para ir à academia. Carlos ficou muito animado por ter Clara concordando, e no dia seguinte, os jovens conseguiram uma inscrição anual na academia. Deve ser mencionado que o primeiro treino juntos causou uma impressão indelével em Carlos, que tinha ideias muito diferentes sobre como seria. O jovem ficou envergonhado e com vergonha do fato de que ele parecia uma foca gorda em comparação com os frequentadores regulares da academia. Além disso, Carlos não sabia realmente como usar os equipamentos de ginástica e as esteiras, o que também o fazia se sentir muito deslocado. Clara, por outro lado, rapidamente se orientou na academia e logo se sentiu como um peixe na água, o que obviamente teve um efeito importante no progresso de Clara, e logo sua figura refletiu isso. O excesso de peso de Clara literalmente derreteu diante dos olhos de todos, o que ela lembrava a Carlos em todas as oportunidades. Mas Carlos, apesar de todos os seus melhores esforços e motivação inacreditável, não conseguiu perder nem 1 quilo. A falta de qualquer progresso e a atitude condescendente de Clara deprimiu Carlos, e ele precisou de muito trabalho para se forçar a continuar tentando. Foi um tempo muito difícil para Carlos, e ele precisava do apoio de sua namorada mais do que nunca. Infelizmente, Clara estava muito ocupada se preocupando com seu próprio sucesso pessoal na perda de peso, e estava convencida de que todos os motivos e preocupações de Carlos eram simplesmente desculpas de um homem gordo e preguiçoso. Sua atitude magoou Carlos, mas ele cerrou os dentes e aguentou tudo. O comportamento complacente de Carlos poderia ser explicado pelo fato de ele ser um homem muito calmo que não queria brigar com a namorada e possivelmente até arruinar o relacionamento deles. O tempo passou, e os insultos de Clara se tornaram mais dolorosos e sofisticados, o que definitivamente não ajudou a fortalecer o relacionamento entre os jovens. Em certo momento,
Carlos até teve a sensação de que Clara o estava rebaixando e zombando dele para fazer seu sucesso parecer mais substancial. Isso levou ao fato de que os jovens praticamente pararam de ir a qualquer lugar juntos. Clara sempre encontrava desculpas para tentar sair para a academia antes de Carlos, e na academia ela agia como se nem o conhecesse. Carlos entendia que Clara tinha vergonha dele e o considerava indigno de ser vista com ela. Além disso, Clara não sofria com a falta de atenção de outras pessoas, passando cada vez mais tempo com novas amigas e treinadoras. E quando Carlos não teve vontade de tolerar seu comportamento e a abordou na academia, ela simplesmente o rejeitou, tentando ficar mais perto de seus novos amigos. Carlos fez tudo o que pôde para atrair a atenção de Clara novamente, mas ela teimosamente se recusou a notá-lo. O ponto de ruptura veio quando Carlos se posicionou e saiu no meio de seu treino conjunto, na esperança de abalar Clara e forçá-la a reconsiderar sua atitude em relação a ele. Infelizmente, Clara não o seguiu. Além disso, ela nem prestou atenção no que Carlos fez, continuando com o treino como se nada tivesse acontecido. Carlos levou isso muito a sério, embora já estivesse acostumado ao fato de que a única coisa em que Clara estava interessada era seu próprio corpo e a academia que ela agora frequentava todos os dias, como se trabalhasse lá. O casal se distanciava ainda mais a cada dia que passava. Clara se sentia exaltada e não achava que um cara como Carlos, com excesso de peso, merecia um lugar ao lado dela. Certamente, Carlos percebeu que não estava em perfeita forma, mas por outro lado, ele não via isso como um motivo suficiente para terminar com alguém que acreditava que eles poderiam lidar com qualquer problema como um casal, se quisessem. Infelizmente, Clara não compartilhava de seus pontos de vista, e enquanto Carlos tentava reviver seu relacionamento decadente, ela encontrou um novo namorado que, ironicamente, acabou sendo o treinador daquela mesma academia. Naquela noite infeliz, Clara estava atrasada no treino e Carlos decidiu ir buscá-la. Ele notou o jovem casal saindo da academia à distância, mas não conseguia acreditar no que via no início. Depois se aproximou e definitivamente viu Clara sorrindo docemente e de mãos dadas com um jovem bonito. Os jovens caminharam alguns metros e pararam no café, esperando jantar lá. Carlos ficou confuso, observou o casal feliz por um tempo e depois foi para casa. Clara chegou em casa muito tarde naquela noite. Quando Carlos perguntou onde ela estava, a garota respondeu bruscamente: "Eu fui jantar em um café porque lá tem comida muito saborosa e saudável. Só você, gordo, não entende. Na verdade, eu queria te buscar na academia hoje, mas em vez disso, eu vi você com alguns homens." Carlos acrescentou timidamente: "Ah, esse é o meu treinador. Por que você está me seguindo? E sabe o quê? Estou cansada de você. Deveríamos terminar." Clara disse abruptamente. Na manhã seguinte, ela arrumou suas coisas e saiu batendo a porta, deixando Carlos arrasado com a notícia. Usando comida para anestesiar a dor, ele começou a comer ainda mais, o que, claro, imediatamente o fez ganhar ainda mais peso. Carlos sentiu que sua vida havia acabado, como se o mundo não tivesse espaço para pessoas com sobrepeso como ele. Demorou muito tempo para Carlos perceber que ele era o culpado por escolher passar a vida com alguém que o desprezava e não valorizava nem um pouco o relacionamento deles. Sorrindo para seu reflexo no espelho, Carlos percebeu que Clara não era a mulher certa para ele e que ele poderia pensar no relacionamento deles como uma valiosa lição de vida. Então, Carlos decidiu provar a si mesmo que não era um homem gordo e obstinado, como Clara acreditava que ele era, mas uma pessoa determinada que pode alcançar tudo o que deseja, tornando esse seu lema. Ele voltou para essa academia, só que desta vez conseguiu um personal que encontrou a maneira certa de treiná-lo.
como seria de esperar, um ano de trabalho duro e suor deu seus resultados. Carlos não pôde acreditar quando os temidos quilos extras começaram a derreter diante de seus olhos. Ele ficou mais magro a cada dia e seu corpo estava quase perfeito. Além disso, Carlos começou a gostar de seus treinos e agora eles se tornaram parte integrante de sua nova vida. Depois que Carlos entrou em ótima forma, ele decidiu estudar para ser treinador e mudou de profissão. Carlos era tão bom em seu novo emprego que logo tinha clientes esperando na fila para treinar com ele. Não é preciso dizer que o jovem e treinador atlético se tornou muito popular entre as mulheres que frequentavam suas aulas. Com o sucesso, o jovem treinador esqueceu tudo sobre Clara, que foi tão má com ele há apenas um ano. Então, ele nem pensaria no relacionamento deles se não tivesse recebido um e-mail de sua ex-namorada. Na carta, Clara escreveu que queria se encontrar e conversar. O e-mail de Clara deixou Carlos indiferente, mas ele ainda concordou em se encontrar com ela no café. No café, Clara continuou enfatizando os pontos fortes de Carlos e elogiando suas conquistas. Então ela disse: "Você sabe, eu pensei sobre isso e estou pronta para voltar com você. Acho que você não se importaria de começar de novo." Depois de ouvir atentamente, Carlos parou um pouco e pediu desculpas, mas disse: "Eu quero uma namorada que não apenas compartilhe minhas vitórias comigo, mas que também apoie e me motive durante os tempos difíceis, cheios de fracasso e incerteza." A resposta de Carlos deixou claro que eles nunca voltariam a ficar juntos. Pela primeira vez desde a separação, Clara percebeu o grande erro que cometeu. É difícil dizer se essa constatação foi sincera ou se ela esperava impressionar Carlos e fazer com que ele a aceitasse de volta. De qualquer forma, Carlos não parecia se importar. Ele estava caminhando para uma nova vida cheia de altos e baixos, mas sem sua ex-namorada tóxica e qualquer autoaversão. Me conta nos comentários o que achou dessa história e não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder as próximas. Obrigada!